Bem, pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre um inteiro, uma variável do tipo inteiro que é colocada na stack. Eu vou começar de um jeito um pouco inverso, que eu acho que vai ser interessante. Bem, eu vou fazer um include aqui na stdio. Ops, escrevi io.h. E agora eu vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, eu vou definir uma variável char c1 e vou colocá-lo na memória. Eu vou chamar esse c1 de d. Ele vai ter um conteúdo d lá dentro dessa variável. Eu falei que eu ia fazer um inteiro, mas vocês vão entender em breve. D c. Aqui eu vou criar a variável então c2, c3, c4. Aqui vai ser o a, aqui vai ser o b. Ops, o b. Beleza, então tem 4 variáveis do tipo char na memória, apesar que eu falei para vocês que ia criar um inteiro, mas acho que vai dar para entender o que eu vou fazer aqui em breve. E agora eu vou criar um int asterisco e um char asterisco para vocês. O char asterisco eu vou chamar de ponteiro char e esse outro aqui de ponteiro int. Vocês vão entender bem o que eu quero fazer aqui de fato. Só para recordar com vocês sobre a stack. Essa variável, antes até da stack, aliás, ela vai ocupar 1 byte na memória stack. Essa outra variável aqui embaixo vai ocupar mais 1 byte, 1 byte, 1 byte. Tudo isso na memória stack. Essa variável, ela vai ocupar 8 bytes também na memória stack. E essa outra aqui, 8 bytes também na memória stack. Como que esses caras vão ser colocados na memória stack? A primeira de todas as variáveis vai ser colocada lá no final, aliás, vai ser colocada mais próximo da base dessa pilha, dessa stack. Então vai entrar a primeira variável C1, depois empilhada por cima dela teremos a C2, empilhada por cima dela teremos a C3, empilhada por cima dela teremos a C4, é uma pilha. Empilhada por cima dela teremos o ponteiro char, ocupando 8 bytes, empilhado por cima dele o ponteiro int. Ponteiro int, empilhado por cima. Legal, então é assim que vai estar na memória. Em que esse cara aqui terá 8 bytes, esse cara aqui 8 bytes, esse cara 1 byte, e aí sucessivamente 1 byte cada um desses outros aqui que estão para cá. Vocês vão perceber que se pegar o endereço dessas variáveis que estão na pilha, às vezes não estão... Tem algum byte ali no meio que não é utilizado e tudo mais, mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. O que eu quero fazer agora? Vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Eu vou mandar imprimir o conteúdo para qual um certo ponteiro aponta. Eu vou pegar esse ponteiro chamado ponteiro char e vou falar para ele receber o endereço de C4. Ele está recebendo o endereço dessa variável aqui, o endereço, não é o que está lá dentro dela. O que está lá dentro dela é o quê? É o azão. Olha só aqui, ó, um azão. Tem um azão lá dentro. Tudo bem, é o endereço. Perfeito. O que eu vou fazer com esse cara? Olha só. Endereço, digamos assim, endereço para o qual ponteiro char aponta. Ele vai apontar para um certo endereço. Eu vou imprimir isso para vocês. Eu vou imprimir o ponteiro char aqui. E depois eu vou fazer uma coisa muito curiosa com vocês. Vou pegar esse ponteiro char e vou fazer ele receber o próprio ponteiro char mais 1. Isso aqui vai produzir uma coisa muito interessante. O ponteiro char está apontando para o C4. Vejam aqui embaixo, ó, o endereço do C4. Então ele está apontando para esse byte de memória. Quando eu venho e somo 1 nele, o que eu estou fazendo com ele? Eu vou fazer ele se deslocar para o byte seguinte. Então ele vai agora apontar para esse cara. Se eu somar mais 1, ele vai apontar para esse cara. Ops, desculpa, para esse cara. E se eu somar mais 1, ele vai apontar para esse outro. Olha que interessante isso. Isso quer dizer que se eu pegar, copiar isso daqui e colar mais 3 vezes aqui, esse último aqui incremento eu não preciso. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o endereço do C4, e daí ele vai incrementar, vai imprimir o endereço do C3, vai incrementar o endereço do C2, incrementar o endereço do C1. Legal esse código, né? Vamos começar por aqui. Para começar, eu vou até fazer o seguinte para vocês.
De qualquer forma, antes de tudo isso, eu vou imprimir para vocês os endereços, então. Do C3, do C1, C2, C3, C4. Ou ao contrário, né? C4, C3, C2, C1. Então, endereços dos chars. Eu vou pôr aqui para vocês C4, C3, C2 e C1 nessa ordem. E eu vou imprimir aqui, dar um pulo de linha. E vou imprimir para vocês assim, ó. %P, pulo uma linha, pulo uma linha, pulo uma linha. Aqui eu vou mandar pular uma linha a mais, só para a gente conseguir enxergar melhor. Aqui eu vou imprimir para vocês, então, o endereço do C4, o endereço do C3, o endereço do C2 e o endereço do C1. Vamos dar uma olhada como é que isso aqui se comporta. Beleza? Vocês vão perceber que esse ponteiro, cada vez que eu somo um, ele está indo para o endereço, ele vai ter um endereço dentro dele da variável seguinte, quer dizer, ele começa apontando para C4, que é essa variável aqui, ó, está lá na memória pilha. Faço mais um, ele vai para a seguinte, mais um para a seguinte, mais um para a seguinte, o que é bastante interessante. Vou compilar esse cara com vocês. Comecei querendo falar de inteiro, mas eu acabei invertendo um pouco, mas tudo bem. Olha só o endereço do C4, que legal, pessoal. 54, C54 em hexadecimal final. Dá uma olhada qual que é o endereço para qual o ponteiro char está apontando, exatamente para aquela variável, C4. Quando eu incremento o ponteiro char mais 1, eu faço mais 1 nele, ele vai para C55, que é exatamente o endereço da C3, olha que legal. Depois da C2 e depois finalmente da C1. Repara que os endereços batem, exatamente do jeito que eu comentei com vocês. O que é o mais legal disso daqui? O mais legal disso aqui é o seguinte. O que acontece se agora eu vier aqui embaixo e pegar o tal do ponteiro int, eu vou falar para ele receber o endereço também de C4. Olha só que curiosa a diferença do ponteiro. Esse ponteiro aqui tem um char asterisco, esse aqui tem um ponteiro int asterisco. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa antes para vocês, antes disso, que vai valer a pena também. Vou pôr mais um pulo de linha aqui embaixo. Pronto, pulo de linha. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o ponteiro de char voltar a receber o endereço de C4 aqui embaixo. E em paralelo, aliás, não vou nem fazer isso, vou imprimir aqui embaixo mesmo. Vou criar mais um printf aqui para vocês, que vai imprimir para mim o seguinte: o conteúdo da variável C4 e o conteúdo apontado pelo ponteiro. Vocês vão ver que isso aqui é muito interessante. Eu vou dar um %C aqui e um %C aqui também. Olha só, um %C aqui também. Vou dar um pulo de linha aqui, vou dar 2 pulos de linha, vai ficar um pouco mais fácil de ler. Eu vou dar um Enter aqui para ficar um pouco mais espaçado, vou dar um Enter aqui também. O que eu quero fazer aqui, que vai ficar bem legal? Eu vou imprimir para vocês o que está na variável C4. O que é essa máscara %C? É para imprimir um caractere. E aí, eu vou pegar o tal do ponteiro char, e olha que legal, se eu usar ponteiro char desse jeito, ele tem um endereço. Mas se antes dele eu colocar, se antes desse ponteiro char, só um errinho meu aqui, eu colocar um asterisco, esse asterisco significa vá para onde o ponteiro aponta e acesse aquele local, aquele byte de memória. Deixa eu tirar aqui esse... Ou seja, vá para aquele lugar e tente acessar. Olha só. O ponteiro não está apontando para a variável C4? Tá. Ah, legal. Então ele tem lá dentro o endereço que ele tem lá dentro guardado é o endereço dessa variável. Ah, é o endereço. Legal. Se eu mandar imprimir o conteúdo de C4, vai aparecer o conteúdo de C4. Qual é o conteúdo de C4? Um razão. Perfeito. E se eu pegar esse ponteiro que tem lá dentro o endereço de C4 e colocar um asterisco antes, significa vá naquele endereço e acesse aquele byte. O que tem lá no byte? Exatamente um razão. Então é isso que vai aparecer aqui na tela. Olha que legal isso. Eu vou copiar isso aqui e vou colar para vocês aqui. Ó. Então vai dar para enxergar todas as variáveis. Olha que interessante. Só que agora o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, né? Aqui eu acessei a variável C4, aqui eu estou acessando a variável C3. Ó. Então eu vou imprimir a C3. Aqui eu estou acessando C2, e aqui finalmente eu estou acessando C1, C1. Então o que ele vai imprimir para mim, vamos ver, olha só, sai daqui e vou dar um GCC. Roda esse teste. Olha que legal. Quando ele aponta
exatamente para o B64, quem é o B64? É a variável C4. Olha só, o endereço da variável C4. O que tem lá dentro? Um razão. Qual o conteúdo do C4? É um razão. E o conteúdo para qual aquele ponteiro aponta? É o razão mesmo. Ah, então quer dizer que eu posso pegar esse ponteiro e sair percorrendo a memória, imprimindo os caracteres que estão lá? Exatamente isso. Olha o que tem na C3 e olha o que é o conteúdo para qual o ponteiro aponta agora, depois que eu incrementei ele de 1 byte. Ele imprime o mesmo B para mim. E depois ele imprime C. E depois ele vai para a variável C1 e imprime para mim D. O que é o mais legal de tudo isso agora? Olha só que coisa muito legal. Eu pego o tal do ponteiro para inteiro agora. Esse ponteiro para inteiro é um int asterisco que está lá em cima. E olha o que eu vou fazer. Ele vai até dar warning, mas eu não estou me importando. Eu vou guardar o endereço da C4. O que ele vai fazer agora que ele guarda para mim o endereço da C4? Olha a pilha. C4, C3, C2, C1. O que acontece agora? Olha só que interessante. Se eu fizer um printf agora, imprimindo o valor contido na pilha, digamos assim, concatenando os 4 chars Mas como assim concatenando os 4 chars? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou mandar imprimir asterisco ponteiro int. Como esse ponteiro int, ele é um int asterisco, ele tem, apesar de ele ter 8 bytes como esse, ele aponta para simplesmente para o endereço de memória. Quando eu ponho um asterisco nele antes aqui, ó, e uso esse asterisco, significa que ele vai tentar acessar a quantidade de bytes que o inteiro tem. Ah, mas por que a quantidade de bytes que o inteiro tem? Repara, quando esse cara é char asterisco, se eu usar asterisco antes dele, ele vai acessar a quantidade de bytes que o char tem. Quanto? 1 byte. E esse cara, quando eu botar asterisco antes dele, já que ele é int asterisco, 4 bytes. O que ele vai imprimir para mim? Olha que interessante. Ele vai imaginar que esses 4 bytes que estão aqui, ó, C4, C3, C2 e C1, fazem parte de um número. Ah, então ele vai pegar esse número e vai imprimir para mim na tela? Vai. Olha que interessante. Vamos imprimir esse número na tela, então. Vamos ver como é que ele vai ficar. Compilo esse cara, ele vai dar um warning. Depois a gente resolve isso. E ele vai imprimir para mim aqui no final um número. Ó. Eu vou copiar esse número para vocês. Ó. Edit, copy. Vou guardar esse número. Vocês vão entender por que eu estou guardando esse número. Aliás, eu vou guardar ele aqui. Ó. Vou colocar ele bem aqui para vocês. Ó. Número int. Ops, peraí. Deixa eu subir. Número int. Então aqui está o número. Mas tem como eu descobrir que número é esse? Tem. Por quê? Olha só que legal. Esse caractere razão, ele não é um caractere de fato escrito na memória, ele tem um código para representar o razão. O razão, o valor dele em decimal é 65 em decimal. Em binário é quanto? Olha só, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, repara, esse aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, então ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Olha só que interessante. 64, 65. Então, repare, eu posso setar os bits que eu preciso. Vamos lá, vamos colocar isso em binário, então, para ficar mais fácil. 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Deixa eu confirmar se está certo. Então, é 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 0, que é 1. 2 elevado a 1, então... 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, mais 1 desse bit, 65. Ah, legal. Então quer dizer que esse cara tem um 65 lá. Qual que é o valor armazenado por Bzão? É 66. Qual é o valor desse cara em binário? Olha só. Aqui fica até meio óbvio, né? É esse cara aqui, ó, 65 mais 1, 66. E o valor do Czão é 67. Qual é esse número na memória? É esse cara aqui, em binário. E esse outro, finalmente, que é o 68, vamos lá, ele será, olha só, 100, que é 68. Vamos conferir se está certo. É 64 mais 4. Então, 1, 2, 4, bateu. Repare, se eu pegar todo esse número, vou pegar ele em binário. Olha só que interessante. Eu vou pegar do mais significativo para o menos significativo. Então, quer dizer que na memória,
quando eu mando ler um inteiro, eu enxergo esses 4 bytes como inteiro, ele vai imaginar que a parte menos significativa do inteiro está no início, a mais significativa no final. Exatamente isso. Então, em binário, qual será o número? Olha só. Deixa eu copiar aqui para vocês, fazer uma mágica básica aqui de VI. Deixa eu colar aqui. Paste. Beleza. Essa parte é a menos significativa de todos. Depois vem essa. Deixa eu copiar para vocês. Yank. Paste. Depois vem qual? Depois vem essa. Então, deixa eu copiar para vocês. Ops. Copiar para vocês. Opa. X aqui, cortar e colar, que fica mais fácil. E aqui eu vou cortar esse cara aqui e colar na frente, que ele é o mais significativo. Olha, esse é um número binário. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e simplesmente abrir uma calculadora. Olha só, abro uma calculadora, Calc, trago ela para cá e vou botar o suporte em binário. Dá uma olhada, eu vou digitar esse número todo aqui, né? Que é um número gigante, mas vamos lá. Eu vou digitar aqui, ó, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Eu acho que eu digitei direito, né? Vamos ver. E aí eu ponho em decimal. Vamos ver o número que ele formou. Opa, eu acho que eu digitei errado aqui. Uma dessas partes aqui eu acabei digitando errado. Vamos conferir então o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu só limpar aqui para vocês e voltar. Então eu sei que 65 é... eu inverti, pessoal. Foi mal. Puta. Esse cara é 65. Tá tudo trocado. Foi mal. Deixa eu limpar aqui. Então, o C4 ficou com o valor de 65, esse aqui ficou com o valor de 66, 67 e finalmente 68. 65 será em binário 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, que é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu ver, desculpa, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 65 vai 1, beleza. O 66 será esse número aqui, vamos lá, esse cara, e o 67, esse aqui, e o 68 para terminar, eu fico com 2 zeros aqui e coloco um 1 aqui, perfeito. Então, na verdade, eu só inverti o número todo, né? Então, eu vou ter, na verdade, o número binário seria... A parte mais significativa seria o 68, que é 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0. Depois seria o 67, que é 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Acho que está certo. Vamos ver agora se bate. Volto aqui com a minha calculadora. 0, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1. 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que bateu esse aqui? Acho que bateu. Em decimal, vamos ver. Olha só o número. 1, 1, 4, 5, 2, 5, 8, 5, 6, 1. Bateu perfeitamente. Por que funciona? Por que funcionou isso aí? Olha que legal. Quando eu peguei esse ponteiro aqui, que é int asterisco, e mandei ele apontar para esse endereço do C4, como ele é um ponteiro do tipo inteiro, ele enxerga de 4 em 4 bytes, então ele vai pegar os 4 bytes de uma vez. E todo inteiro na máquina da Intel é armazenado, os bytes são armazenados ao contrário, cara, do byte menos significativo para o byte mais significativo. Então, a hora que eu mando imprimir, o que o printf vai fazer? Vai recuperar esses 4 bytes aqui, vai colocar exatamente nessa ordem, converter para decimal e imprimir esse número. Espero que isso aqui tenha sido útil para vocês. A gente viu um pouco mais então sobre stack e sobre inteiros. Até mais.